Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre as bases, os fundamentos da neuroanatomia e da neurofisiologia cerebral, vamos falar agora um pouco junto sobre duas outras estruturas, que é o lobo occipital e o cerebelo. Eu vou fazer um apanhado geral sobre isso, porque realmente o cerebelo é uma estrutura extremamente complexa do sistema nervoso central, que precisaria de muito tempo. Até a gente pode no futuro esmiuçar um pouco isso, mas eu queria que vocês tivessem uma ideia disso, né? Essas duas estruturas, o lobo occipital e o cerebelo, estão localizados nessa porção posterior do sistema nervoso central. Lembra lá na nossa primeira aula que eu falei para vocês? Se você colocar a mão aqui atrás e você for escorregando, 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 você vai cair num buraco. Esse buraco aqui, o final do osso occipital, é onde está localizada a tal da fossa posterior, né? Acima desse buraco aqui está o lobo occipital, abaixo está a fossa posterior. Na fossa posterior, a gente tem duas estruturas principais, o cerebelo e o tronco encefálico. Eu falei para vocês já que o tronco encefálico nós não vamos tratar dele aqui, porque ele não tem muita relação com os transtornos neuropsiquiátricos, né? Ele é fundamental, ele é absolutamente fundamental, mas ele não tem relação com o que a gente está estudando. Quando a gente fala sobre lobo occipital, o lobo occipital, pessoal, ele é o lobo da visão. Daí você vai falar, mas Paulo, ele é só o lobo da visão? Ele é quase só o lobo da visão. Por quê? Porque a visão ela tem uma neurofisiologia tão complexa, você precisa de tantas estruturas para que a gente consiga ver e discriminar do ponto de vista visual, que você precisa de uma área gigante do cérebro para fazer isso, né? Então toda essa porção posterior é a área da visão. Existe uma área que ela está localizada no sulco calcarino, na área 17 de Brodmann. Imagine o cérebro, pessoal, quando ele chega na parte posterior, ele se junta assim, né? Então imagine, se você estivesse vendo um cérebro de costas, você estaria vendo assim, tem um rasgo ali que junta o hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo. Essa bordinha que você vê aqui, ó, é o chamado sulco calcarino, ou área 17 de Brodmann. Esse sulco calcarino é a área primária da visão. Então, os estímulos visuais eles chegam primeiro ali e a gente decodifica os estímulos visuais. Logo em seguida, entram em função, em atividade, outras áreas do lobo occipital e amplas áreas também das porções mais posteriores do lobo parietal. Para quê? Para que isso que a gente viu comece a ser interpretado, né? Então, por exemplo, exemplo tolo, se você olha, por exemplo, um óculos, imediatamente você tem que entender que o óculos é para fazer isso aqui. Você não pode pensar, por exemplo, se confundir, achar que um óculos é para beber água, ou achar que o óculos é para pôr na mão, como se for uma luva. Então, todas essas interpretações cognitivas da visão, elas não acontecem na área de Brodmann, na área 17 de Brodmann, né? No sulco calcarino, ou sulco degenare, também chamada. Elas acontecem nas áreas próximas, que são as chamadas áreas visuais associativas, né? Isso é uma coisa muito importante, pessoal, uma coisa muito importante mesmo. Não vamos estudar mais a fundo o lobo occipital, porque basicamente ele serve para enxergar. Ele tem algumas outras funções de interpretações cognitivas, tal, mas não vamos entrar nisso agora. Para baixo, então lembra lá do dedo, quando o dedo cai aqui no buraco, tal, naquele pedaço ali embaixo a gente tem a tal da fossa posterior. A fossa posterior, logo na frente dela está localizado o cerebelo. Cerebelo, que vem do grego, o pequeno cérebro. Quando você olha um cerebelo, você vê que ele parece um cérebro pequenininho, né? Eu acho que um pouco mais para frente eu vou fazer uma aula só sobre cerebelo, mas essa vai precisar ser uma aula bem mais longa, principalmente porque como é um tema que eu gosto muito, cerebelo e autismo, eu acabei estudando muito o cerebelo, cada pedaço dele e tal, mas eu quero que vocês tenham hoje uma ideia sobre o cerebelo. Imaginem uma borboleta. Uma borboleta ela é formada pelas asas e ela é formada pelo corpinho da borboleta, não é isso? O cerebelo ele é exatamente igual. Então o cerebelo ele tem duas asas, duas massas cerebelares que nós chamamos de hemisférios cerebelares. Então a gente tem o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. E no meio do o hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo. No meio dos dois hemisférios cerebelares, como se fosse, por exemplo, isso aqui, ó, assim. Então você tem o hemisfério cerebelar esquerdo, o hemisfério cerebelar direito, e você tem uma tripinha aqui no meio, que é como se fosse o corpinho da borboleta. A gente chama aquilo de vermes cerebelar. Hemisfério cerebelar esquerdo, hemisfério cerebelar direito e o vermes cerebelar. Cada pedaço do cerebelo tem uma função importante.
Se você pegar livros antigos para estudar o cerebelo, você vai ver que o pessoal ficava muito falando ali de controle motor, controle de motricidade, principalmente a motricidade mais fina e equilíbrio. É claro, pessoal, que o cerebelo ele serve para controle motor e equilíbrio, e isso é uma informação do século XVIII já, né? Todo mundo sabe disso. Aliás, existem descrições de antes de Cristo, que quando você tinha uma lesão cerebelar, por exemplo, num cavaleiro, num campo de batalha, coisa e tal, na Idade Média existem descrições sobre isso, essa pessoa perdia o equilíbrio, ela ficava como que enebriada, ela ficava como que alcoolizada, porque tinha tido uma lesão do cerebelo. Mas o que a gente sabe hoje? Que além do cerebelo ter uma função absolutamente fundamental nessas questões de equilíbrio e controle de motricidade fina, o cerebelo ele exerce controle sobre o lobo frontal, sobre o lobo temporal, sobre o lobo parietal, de funções cognitivas superiores. Então, por exemplo, os estudos de ressonância nuclear magnética funcional nos mostram que quando uma pessoa está escrevendo, determinadas áreas do cerebelo elas entram muito em atividade. Daí você vai falar, mas Paulo, você não tinha dito agora na aula anterior que a área primária da leitura e da escrita está aqui na base do lobo parietal? Está, mas muitas dessas áreas sofrem controle, sofrem retroalimentação do cerebelo. O cerebelo, gente, ele tem três pedúnculos, como se fossem três nervos muito grossos que saem dele em direção ao cérebro. O chamado pedúnculo cerebelar superior, o pedúnculo cerebelar médio e o pedúnculo cerebelar inferior. Então, o pedúnculo cerebelar superior vem para o córtex frontal e para as porções mais superiores do lobo temporal. O pedúnculo cerebelar médio vem para as bases do lobo temporal, para as bases do parietal e para as bases do occipital. E o pedúnculo cerebelar inferior, ele desce para a medula cervical, descendo informações do cerebelo, né? O circuito cerebelo-medular, cerebelo-espinhal. Então, através desses três pedúnculos, desses três nervos muito grossos, o cerebelo exerce controle sobre funções cognitivas superiores. Alguém sempre diz assim, mas Paulo, se o cerebelo é tão importante assim, por que ele é tão pequeno, né? Ele é tão pequeno porque, como eu disse para vocês na aula anterior, a natureza não erra nunca. E lembra que eu falei para vocês que o cerebelo está na frente do tronco cerebral e que o tronco cerebral é o que nos mantém vivos, porque o tronco cerebral mantém a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a nossa pressão arterial. Então, se o cerebelo está colado no tronco, ele não teria como aumentar de tamanho. Se ele aumentasse de tamanho, ele comprimiria o tronco cerebral. Então, como que a natureza, na sua beleza, resolveu isso? Já que o cerebelo não pode aumentar de tamanho, porque não cabe, não tem espaço aqui para ele aumentar, como que a natureza resolveu? Criou os três pedúnculos cerebelares, que são pedúnculos muito grossos, para que o cerebelo pudesse se comunicar de uma forma extremamente ativa com o lobo frontal, temporal, parietal e um pouco occipital também com a medula, exercendo controle sobre ele. Assim, a gente conseguiu colocar uma quantidade enorme de funções complexas dentro do cerebelo e mantê-lo num tamanho razoável para que ele coubesse na fossa posterior. Acho que do lobo occipital e do cerebelo, se vocês souberem esses fundamentos que eu expliquei aqui, eu acho que já é o suficiente para vocês darem sequência nos seus estudos a respeito de transtorno do espectro do autismo, de paralisia cerebral, de outros transtornos do neurodesenvolvimento, do transtorno do desenvolvimento intelectual e também começar a compreender por que, por exemplo, o cerebelo está relacionado à fala. Então, às vezes você tem uma lesão cerebelar e a criança tem um determinado tipo de afasia, né? Por quê? Porque todas essas regiões muito nobres do cérebro, direto ou indiretamente, mantêm relação com o cerebelo. Um abraço e fiquem com Deus.